gente! Neste vídeo vamos falar sobre o trabalho de parto e parto. Entender os estágios e fases do trabalho de parto e do parto é importante para todas as futuras mães e seus familiares. Isso porque, embora a duração exata de um trabalho de parto normal seja imprevisível, quanto mais informada sobre os sinais e o que você vai sentir em cada estágio, mais preparada você vai estar para lidar com esse momento único, com naturalidade, tranquilidade e segurança. O trabalho de parto ele é dividido em 3 estágios distintos que nós vamos falar. O primeiro estágio é o de dilatação do colo do útero. O segundo é de parto, quando ocorre então a saída do bebê. E o terceiro, de dequitação, quando ocorre a expulsão da placenta. O primeiro estágio de dilatação do colo do útero, ele é subdividido. Ele é dividido de novo em 3 fases. A fase latente, que é a fase mais inicial do trabalho de parto. Pode levar alguns dias ou semanas. Esse espaço de tempo, ele pode variar bastante de uma mulher para outra. Caracteriza-se pelo começo das contrações uterinas, ainda curtas, fracas, irregulares, são os chamados pródromos. Tem uma contração hoje, uma amanhã, daqui uma hora, então elas não são regulares. São sentidas como um desconforto de intensidade e duração crescente. E essas contrações, elas têm uma função que é preparar o colo do útero, esse espaço que a gente já mostrou em outro vídeo, o colozinho do útero, para que inicie então a sua dilatação até 3, 4 centímetros. Nessa fase, poderá ocorrer também a saída do tampão mucoso, se já não aconteceu. É uma fase de aquecimento. O ideal é ficar em casa nesse período, tentar relaxar, se alimentar, se distrair. Após essa primeira fase, você entrará em a fase ativa de trabalho de parto, quando o colo estiver fininho, amolecido e geralmente dilatado, de 5 ou 6 centímetros de dilatação. Durante a fase ativa de trabalho de parto, é o momento então ideal para realizar a internação hospitalar, para ir até o hospital, de forma planejada, organizada, pensando em quanto tempo da sua casa até o hospital leva. Nessa etapa, você sentirá as contrações uterinas mais fortes, mais regulares e mais prolongadas, com duração média de 40 a 60 segundos, de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos de observação. Nessa fase ativa de trabalho de parto, se sua bolsa ela ainda não estiver rompido, pode então se romper sozinha. A próxima fase, ainda do primeiro estágio, é a de transição. Termina com a dilatação completa do colo do útero. Então, que iniciou lá com 2, 3 centímetros, a dilatação completa de 10 centímetros. Essa fase ela é mais exaustiva, porém ela é curta, ela dura aproximadamente de 15 minutos a 1 hora. A intensidade e o ritmo das contrações, elas se acentuam muito, com intervalos mais curtos, de 2 a 5 minutos de uma contração para a outra. E elas são mais fortes, a barriga fica dura, endurecida, mais tempo, de 60 a 90 segundos. É importante lembrar que, enquanto todos essas fases do primeiro estágio de trabalho de parto estão acontecendo, ao mesmo tempo ocorre também a descida e a progressão do bebê no canal vaginal. O que significa isso? O colo, ele apagou, ele ficou fininho e ele dilatou. E o bebê que estava lá no fundo, ele foi descendo, foi se encaixando e passando pela pelve da mulher, pela pelve materna, e chegando então, passando pelo canal vaginal. Finalizando esse primeiro estágio, inicia-se
o segundo estágio, que é o parto propriamente dito. É quando então ocorre a saída do bebê. Ele é marcado por uma vontade quase involuntária da mulher, né, da gestante, em empurrar, de fazer força para baixo. São os chamados puxos. Trata-se de um período de duração que vai variar de 15 a 30 minutos, em alguns casos mais de 1 hora. As contrações, elas são muito fortes e duradouras, e até então a saída, que é o nascimento do bebê. Após o nascimento do bebê, inicia-se o terceiro estágio de trabalho de parto, a dequitação, que é a expulsão da placenta. Esse estágio ele pode durar de 5 a 30 minutos e você pode sentir ainda algumas contrações, mas essas contrações elas são mais fracas. Na sequência, serão feitas em você algumas avaliações, como sinais vitais e do seu sangramento. Neste momento, o seu bebê deve ser mantido em hora ouro, ou seja, todo o tempo com você em contato pele a pele, sendo estimulada a amamentação, você estando então sendo garantido a você o acompanhamento, né, tendo um acompanhante sempre a seu lado. Depois que o bebê nasce, é bastante natural então que você sinta sono, cansaço e alguns tremores provocados pela descarga de hormônios do organismo materno e também pelo ajuste, né, desses hormônios no seu corpo que começa a fazer então que começam a atuar imediatamente após o nascimento. O trabalho de parto, ele é um momento muito especial na vida de qualquer mulher. E quando bem acompanhado, bem assistido, costuma deixar somente boas lembranças.